Tanto os Estados Unidos como a Grã-Bretanha testaram armas biológicas durante a Segunda Guerra Mundial, mas por razões éticas tais testes foram limitados a animais. O oficial médico japonês Shiroishi não tinha tais escrúpulos e libertou alguns dos patógenos mais mortais da natureza em humanos indefesos, com resultados horríveis. Shiroishi nasceu no Japão em 1892 e tornou-se médico em 1920, graduando-se na Universidade Imperial de Kyoto, e ele tinha uma reputação de ser imprudente com os colegas, mas obsequioso com os superiores. Ishii casou-se com a filha do presidente da universidade e ingressou no corpo médico do exército. Quando o Protocolo de Genebra de 1925 proibiu o uso de armas bacteriológicas e químicas na guerra, ele começou a insistir na criação de um programa japonês de armas bacteriológicas. Shiroishi argumentou que tais armas deveriam ser muito eficazes, caso contrário não teriam sido proibidas. Ele viajou pela Europa e pelos Estados Unidos durante vários anos, com interesse nas armas bacteriológicas usadas na Primeira Guerra Mundial. Ao retornar, foi nomeado professor de imunologia na Escola Médica do Exército de Tóquio e recebeu o posto de major. E enquanto estava lá, Shiroishi rapidamente ganhou fama, inventando um filtro de purificação de água eficaz que ele supostamente demonstrou perante o imperador. Mas a fama e a riqueza que esta invenção trouxe não foram o suficiente para Ishii. Ele continuou defendendo que o exército japonês desenvolvesse armas biológicas. E em 1932, o governo colocou-o no comando de uma instalação de testes e produção na província chinesa da Manchúria, que os japoneses haviam invadido no ano anterior. Como chefe do que seria eufemisticamente chamado de Escritório de Abastecimento e Purificação de Água Antiepidêmico, Shiroishi começou a trabalhar ansiosamente. A primeira instalação de Ishii foi na cidade de Harbin, e no entanto a necessidade do sigilo tornou-se necessário e Ishii transferiu seu grupo para um campo de prisioneiro a 96 km de distância. Depois que este campo foi explodido por fugitivos, uma instalação chamada Pingfang foi construída a cerca de 22 km de Harbin. Quando concluída em 1940, ela ficou conhecida como Unidade 731, que abrigava cerca de 3.000 funcionários. E em uma cerimônia em homenagem ao evento, o agora general Ishii deixou bem claro o propósito da instalação. A missão dada por Deus ao médico, disse Shiroishi, era bloquear e tratar doenças, mas o trabalho no qual estamos prestes a embarcar é completamente o oposto destes princípios. E em nome da derrota dos inimigos do Japão, Ishii e sua equipe passaram os 5 anos seguintes misturando patógenos que causam algumas das doenças mais horríveis do mundo. E eles então usaram prisioneiros chineses como cobaias, forçando-os a respirar, comer e receber injeções de patógenos mortais. E os prisioneiros de guerra aliados também foram supostamente visados. As vítimas muitas vezes eram mortas antes que as doenças terminassem, para que as autópsias pudessem mostrar o progresso no seu corpo. E os homens de Shiroishi também forneceram ao exército japonês bactérias contra febre tifoide, cólera, peste e disenteria para uso no campo de batalha. Além disso, contaminaram fontes de água, libertaram pulgas transmissoras de doenças e lançaram trigo contaminado dos aviões. Embora a dissolução da Unidade 731 em 1935 tenha levado à destruição de muitos de seus registros, não há dúvidas que Shiroishi e seus homens causaram a morte de muitos milhares de chineses e possivelmente de centenas de prisioneiros de guerra russos e aliados. E sem dúvida consciente de que as suas atividades constituíam crimes de guerra da mais alta ordem, Shiroishi fingiu a sua própria morte no final de 1945 e escondeu-se. Quando as forças de ocupação americanas souberam que Shiroishi ainda estava vivo, ordenaram aos japoneses que o entregassem e os investigadores iniciaram os interrogatórios.
A princípio, Shiroishi negou a realização de qualquer teste em humanos, mas, ciente de que os soviéticos também queriam falar com ele e que seus métodos poderiam não ser tão brandos, mais tarde, ele se ofereceu para revelar todos os detalhes de seu programa em troca de imunidade contra processos por crimes de guerra. Ansiosos por saber os resultados de experiências que eles próprios não conseguiram realizar, os militares americanos aceitaram a oferta de Ishii e a aprovação foi então dada pelo mais alto nível do governo. Em última análise, os materiais de Shiroishi provaram ser de pouco valor, mas os Estados Unidos cumpriram a sua parte neste acordo duvidoso, e as armas biológicas nunca foram mencionadas nos julgamentos de crimes de guerra japoneses, e Shiroishi morreu livre em 1959. E como detalhe final, as barbaridades praticadas pelo Esquadrão 731, que é apenas a ponta do iceberg de uma série de esquadrões focados nesse tipo de investigação, continuam a ser negadas ou minimizadas no atual círculo de historiadores japoneses.